Lisboa é uma cidade histórica, mas não é uma cidade monumental. As grandes cidades monumentais são as cidades muito ricas, as cidades que se situam nas grandes rotas comerciais, que é o caso de Génova, ou de Veneza, ou de Paris, ou de Londres. Lisboa não. A gente esteve sempre numa esquina do mundo, exceto no momento. No século XVI, é aqui que passa a rota das especiarias. E é exatamente com esse momento que se relaciona a única zona monumental de Lisboa. Esta zona de Belém, a zona que tem os grandes monumentos relacionados com as descobertas. Férias em Belém. É uma expressão que hoje faz sorrir, porque agora, nisto de férias, o mais perto que se vai é à Tunísia, ou ao México, ou à Tailândia. Há pessoas que já se fizeram fotografar no Nepal e que ainda não viram tudo quanto há para ver em Belém. A Torre de Belém, como sabem, é uma espécie de ex-libris de Lisboa. É o monumento mais original da capital portuguesa. Foi construída pelo rei Dom Manuel, logo nos inícios do reinado, e foi construída no meio do rio, porque no meio do rio havia um afloramento rochoso, e foi esse afloramento que serviu de base à torre. O rio corria mais ou menos onde hoje está a Feixada dos Jerónimos. Depois foi assoreando e hoje a torre, como todos sabem, fica mais ou menos numa das margens. É costume dizer-se que a torre tinha um objetivo militar, com fogos cruzados com a outra banda, fechar a entrada do rio. Bom, isso é até um certo ponto verdadeiro. Em todo caso, a torre é principalmente um monumento político. É uma alegoria do rei à monarquia nova, ao país novo que ele queria construir. Reparem, os pormenores aqui não têm nada a ver com o fim militar. Como é que, aqui numa esplanada exposta aos tiros, ele ia pôr aquela delicada imagem da Santa Maria de Belém? Mas vejam as ameias. As ameias têm todas a cruz de Cristo, da Ordem de Cristo, a ordem que estava na origem dos descobrimentos. E pormenores como o rinoceronte. Aquele é o primeiro rinoceronte que a Europa viu. O rei mandou-o vir do Oriente para oferecer ao Papa. E o pormenorzinho do arcanjo São Miguel. São Miguel lá está, com a balança, a pesar os pecados. Eu acho que eram os pecados do rei. Dom Manuel prestou sempre muita atenção à balança do arcanjo. Não sei lá que pecados ele tinha a pesar na consciência. Mas reparem, tudo isso são alegorias. Nada disso sugere a rudeza militar. Eu penso que a torre tem um sentido simbólico. Reparem
ela é formada por dois elementos. Uma parte horizontal, rude, tosca, plebeia, forte, e uma parte vertical, que é a torre propriamente dita, requintada, delicada, cortesã, fidalga. Mas além dessas duas partes, há uma terceira. Há um cabo, um rude calabre, que ata as duas partes uma à outra, e as pontas do cabo vêm dar o nó aqui bem na nossa frente. Olhem para esse nó. Não duvido de que isto é uma lição. Duas partes diferentes, mas uma força que as une e que se ata diante de nós. Que partes são essas? Bom, aqui pode-se dizer, Dom Manuel herda um reino dividido, são as duas partes, os dois partidos. Pode-se dizer que o reino estava dividido entre cristãos velhos e cristãos novos. O reino estava dividido entre Portugal de Aquém e de Além-Mar. Seja o que for, é uma lição de unidade. A face voltada à terra tem o nó que nos ata. A torre nasceu como um monumento à unidade entre os portugueses, mas acabou por ter o destino exatamente oposto. Foi um sinistro cárcere para os presos políticos. Foi aqui que os Filipes meteram, durante a vida inteira, os partidários da independência. Depois veio aqui a independência e meteram cá os partidários dos Filipes. O Marquês de Pombal teve estes calabouços atulhados de presos. Pois o Dom Miguel fez a mesma coisa. Dom Miguel cai, veio o liberalismo e com o liberalismo deixou de ser cadeia, mas passou a ser um taixo. Um taixo. Era um dos lugares mais rendosos que havia em Portugal, era governador da Torre de Belém. É que cada navio que entrava à Barra tinha que pagar 3.600. Era para dividir por todos aqui, mas só o general tinha 12 tostões por cada entrada, de maneira que ser governador da Torre, de uma torre que já não servia para coisa nenhuma, era um lugarão. Outro grande monumento manuelino de Belém são os Jerónimos. Foram mandados construir pelo rei Dom Manuel, que tinha qualquer coisa para agradecer a Deus. Veem aqui Dom Manuel, a estátua dele, está de joelhos, de mãos postas. O que ele agradece ninguém sabe. Há uma lenda muito bonita, diz que foi para agradecer o Vasco da Gama ter descoberto o caminho marítimo para a Índia. É muito bonito, mas não é verdade. Não é verdade porque Dom Manuel mandou construir os Jerónimos ainda antes de Vasco da Gama ter partido. Portanto, havia qualquer outra coisa que ele queria agradecer. Bom, eu penso, estava a agradecer o ter sucedido na coroa. Isso deve-lhe ter parecido tão difícil, tão impossível, e acabou acontecendo. Outro enigma de Belém é, para mim, este pórtico lateral dos Jerónimos. Como veem, é uma construção magnífica. Há aqui a ideia de glória, uma explosão de alegria, mas tudo parte de um centro. O centro é aquele velho cavaleiro com a espada
a longa barba, é nem mais nem menos que o infante Dom Henrique. Bom, e isto para mim é realmente estranho. Acho natural que o Dom Manuel se tivesse posto a ele ali, ou ao pai dele, ou ao avô, que era o rei Dom Duarte, ou ao bisavô, era o Dom João I, fundador da dinastia de Viz, ou a Dom Afonso Henriques, fundador de Portugal, mas vai pôr um tio-avô. Porquê um tio-avô? Bom, eu não sei a explicação, há várias explicações. Uma é que o infante Dom Henrique não teve filhos, mas perfilhou um irmão que era exatamente o pai do Dom Manuel. Portanto, Dom Henrique era o avô adotivo del rei Dom Manuel. Outra ideia é esta: Dom Henrique é quem fez Belém. Isto aqui era um areal estéril, esburacado, e o infante Dom Henrique mandou fazer neste sítio, exatamente aqui, uma ermida com uma fonte de água fresca para dar água aos navegantes. Agora, a razão principal, julgo que realmente é esta. No tempo de Dom Manuel, já se dizia que era ao infante de Sagres que se devia a glória das navegações. Havia até quem lhe chamasse o inventor das ilhas, porque as ilhas apareceram nos mapas do mundo por obra e graça do infante Dom Henrique. Penso que é realmente uma homenagem ao navegador o que aquela estátua representa. Aqui em Belém há muito mais coisas que justificam uma visita e um comentário. Por exemplo, na nossa frente está o Centro Cultural de Belém. É uma presença a que o lisboeta ainda se não habituou. E afinal aquilo está bem, não está, porque é que está bem, porque é que não está. E o padrão dos descobrimentos, que nos vem levantar realmente a questão: como foi possível que um punhado de gente tivesse feito uma obra tão grande, mas muitas coisas, o Museu dos Coches. Reparem como é que este país foi sempre pobre, mas teve sempre os mais bonitos carros do mundo. E a Presidência da República, que é o cenário de mais de 100 anos de história, de momentos altos, de momentos baixos. Há imensas coisas que justificavam o resto do nosso tempo. Mas eu prefiro falar-lhes de um outro assunto. Vamos visitar a Casa Pia de Lisboa. A Casa Pia de Lisboa é responsável pela educação de 4.300 jovens na cidade. E basta isso para ser um facto extremamente importante. Em todo caso, o que eu hoje queria era recordar o nascimento da Casa Pia. A Casa Pia foi fundada em 1780. É 3 anos depois da queda política do Marquês de Pombal. Com o desaparecimento do Pombal, alastrou em Lisboa uma onda de criminalidade, de anarquia, que chegou a preocupar muito as pessoas. E em 80, o governo resolveu ir buscar um antigo colaborador de Pombal, homem conhecido pela sua mão dura,
para conseguir restabelecer a polícia na cidade. Devo-vos dizer que a palavra polícia, nesta época, tem o sentido de polimento, civilização. O homem que é chamado e nomeado intendente-geral da polícia da corte e do reino é o desembargador Diogo Inácio de Pinamanique. O intendente não perdeu tempo. Organizou uma rusga gigantesca que durou semanas, passou Lisboa a pente fino e tudo quanto era ladroagem, rufionagem, vadiagem, tudo, foi tudo preso. Bom, é claro que não havia uma cadeia onde pudesse pôr aqueles milhares de pessoas. Então depositou-os no castelo, porque o castelo de São Jorge ainda tinha as muralhas, com, enfim, umas certas brechas por causa do terremoto, mas ainda era uma espécie de cidade dentro da cidade. Mas o intendente percebeu depressa que a cadeia não resolve nada. O problema daquela gente era não trabalhar. O que era preciso era ensinar-lhes um ofício. E aí o intendente manda vir mestres de fora, manda vir tiares, instalou 400 tiares no castelo e em poucos anos o Castelo de São Jorge transforma-se no pulmão industrial do país. Ele começou por fazer cabos para os navios, depois as velas dos veleiros, mas daí passou aos fardamentos dos soldados, aos cartuchos do exército e depois aos corpetes e às ligas das elegantes lisboetas. E tudo de uma qualidade que foi possível proibir a importação. Não tardou a levantar-se a questão dos jovens. Os miúdos cresciam e era preciso pô-los a estudar. Mas a estudar o quê? A cidade, nessa altura, não tinha enfermeiros. E aí o intendente tem uma ideia. Faz a primeira escola de enfermagem. A cidade também não tinha farmacêuticos. O intendente tem outra ideia. Faz a primeira escola de farmácia. Em vez lá das mesinhas e dos bruxedos, pílulas, conforme a ciência recomendava. A cidade não tinha parteiros nem parteiras e havia uma terrível mortalidade infantil. Mais uma ideia do intendente. Uma escola de parteiros e parteiras. E o mesmo para médicos, e o mesmo para pintores, e o mesmo para escultores. Eu vim dizer-lhes isto junto de uma estátua feita por um casa-piano. Este rapaz entrou aqui, era pobríssimo, não tinha nada, e aqui aprendeu a esculpir, foi à Itália, tinha aprendido aqui nos terreiros da Casa Pia a jogar o futebol, foi um dos tais da equipe, a primeira equipe portuguesa que conseguiu arrancar uma vitória contra a Inglaterra. E lá em Itália, ao mesmo tempo que esculpia, jogava, foi capitão da equipe do Lácio, uma das grandes equipas da Itália. E esta estátua, para mim, de certo modo é simbólica. São as mãos agarradas à cana do leme e mostram, ou recordam, com uma escola bem pensada, pode mudar o destino de um país. A experiência de Pinamanique não durou muito tempo, porque, é claro, vieram os franceses em 1808 e o Junot precisou dos edifícios do castelo para pôr lá os seus soldados e deu cabo de tudo. De tudo, mas alguma coisa ficou. Eu estou agora a falar-lhes aqui na aula de relojoaria da Casa Pia de Lisboa, a única escola de relojoaria que há em todo o nosso país.
Isto é importante. Eu posso, a estes jovens estudantes que estão a ver, posso garantir-lhes uma coisa: nenhum deles saberá o que é o desemprego. E há um certo simbolismo nisto, quando a nossa grande questão é acertar a hora, pela hora da Europa, ser aqui na Casa Pia a única escola da hora certa. Houve já quem dissesse que Pina Manique criou a verdadeira Universidade do Povo. Julgo que Pina Manique equacionou de uma forma certa o problema das relações entre a escola e a cidade. Porque esse é um problema que existe. É a escola que tem que obedecer à cidade, ou é a cidade que tem que ser organizada à medida das fantasias da escola? Pode-lhes parecer uma questão fútil, mas não é. Ainda hoje, do modo geral, pensa-se que ao princípio era a escola. É claro, e o resultado é este, que não é só nosso. Milhões de pessoas sem emprego e milhões de empregos sem pessoa. Eu vou terminar com uma recordação da minha infância. Quando eu era muito pequeno, vinham a Lisboa muitas chinesas. Nessa altura, as chinesas tinham uns pés que não eram pés, eram cotos. Eram assim uns cotos amarrados por umas correias muito fortes, que não deixavam crescer os pés. E eu, na minha ingenuidade infantil, pensava, os chineses não devem ser lá muito espertos, porque ainda não perceberam que não são os pés que têm de obedecer aos sapatos. São os sapatos que têm de ser feitos à medida dos pés. Mas há responsáveis pela política educativa que também ainda não perceberam isso.